Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Haribo, 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 Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura, 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 Gaura Bhakta Vrinda. Haribo, Haribo, todas as glórias aos devotos reunidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Haribo, então hoje vamos falar mais um verso do Bhagavad Gita, como ele é, do capítulo 16, o verso 8, ou expandindo, né? Dependendo do tempo, podemos expandir também esse conhecimento. Então, o que se trata desse capítulo? Ele fala, né? Ele é intitulado As Naturezas Divina e Demoníaca. Aqui nesse capítulo, o Senhor Krishna está descrevendo as qualidades espirituais e os chamados, né, defeitos demoníacos. Esses modos, essas qualidades que se manifestam, né, na pessoa, quando encarnada numa forma humana, as demoníacas, significa que ela está sob a influência dos modos da natureza. Bondade, paixão e ignorância. Sendo que o modo da paixão e da ignorância são esses modos que nos prendem a esse mundo, né? Constantemente nessa roda de reencarnação sem fim, porque quando você age sob o efeito dessas qualidades, né, ou defeitos demoníacos, influenciados pela paixão e pela ignorância, você vai criando reação atrás de reação. E essas reações, elas são negativas, dentro daquilo que é o propósito espiritual. E são exatamente essas ações que nos mantêm presos a esse mundo material. De tal modo que o Senhor Krishna, gentilmente, né, amavelmente, transcorre sobre essas qualidades demoníacas para entendermos o que estamos fazendo que esteja de acordo com esse pronunciamento de Krishna. Então tomaremos atitudes para pensar diferente, para pensar conforme Deus nos ensina no Bhagavad Gita. E no início desse capítulo, Krishna descreve todas as qualidades divinas, que um dia vamos estar aí também fazendo essa aula, que será uma aula mais longa, porém,
necessária para o aprendizado do espírito. De modo que temos que considerar tudo, né, desse ponto de vista espiritual. Não podemos falar isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Esses termos de comparação representam a dualidade. E o Bhagavad Gita é o Senhor Krishna nos ensinando a agir transcendentalmente, nos rendendo a seus pés de lótus em serviço devocional. Tão logo você desperte o seu amor por Deus, naturalmente essas qualidades divinas se manifestam no seu coração. Tá? Não adianta você tentar ser bonzinho, ser certo, ser espiritual, se você não está vivendo no espírito, nessa conexão com Deus. Por isso que o Mestre Jesus, ele fala que existe somente uma lei: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A partir do momento que você está vivendo nesse amor divino, nessa conexão, nesse entendimento máximo da cultura espiritual, o que faz naturalmente você amar ao próximo, entendendo que ele é uma parte integrante de Deus, né, Krishna, assim também, né, todas as qualidades surgem naturalmente no coração do devoto que caminha nesse mundo, nesse movimento interno divino. Porém, nesse capítulo, né, Krishna descreve qualidades transcendentais, as qualidades do modo da bondade, que é pelo menos para agir assim em bondade nesse mundo que nós vamos alcançar o degrau que posteriormente vamos ter a nossa transcendência, ou seja, o encontro com a realidade de nós mesmos e da presença de Deus no coração. Através das ações chamadas corretas, né, ou que estão de acordo com a lei divina, de acordo com a descrição do que Krishna vem falar no Bhagavad Gita, você vai se purificando através dessas ações e se libertando dessa prisão material. Assim, o Senhor Krishna, ele é bem assim, direto, né? Quando você lê o Bhagavad Gita, você se capacita a entender em si mesmo o que não está de acordo com a dica, vamos dizer assim, né? O argumento de Deus e o que está de acordo. Se você quer viver em harmonia nesse mundo, você tem que praticar aquilo que se chama as qualidades do espírito, desenvolvendo, lógico, em primeiro lugar, essa situação amorosa no seu coração. Porque, como a gente sempre fala, né, nós co-criamos com Deus. E a criação da nossa vida, da nossa existência, se chama, né, ela vem por causa da nossa vibração. E se nós estamos vibrando de um modo negativo, sob a influência dos modos da natureza material mais baixos, paixão e ignorância, naturalmente nós vamos atrair uma vida aí bem problemática, com sofrimentos psicológicos, emocionais. Vamos tomar decisões incoerentes com aquilo que é a vontade de Deus. A vontade divina é que todo mundo, né, volte para o mundo espiritual e que, enquanto aqui nessa forma humana, se qualifique vibracionalmente no espírito, vivendo nessa situação como uma parte integrada com ele que está presente no coração, para que nossa vida seja um sucesso, uma vitória, que nós sejamos co-criadores poderosos, juntando a nossa consciência com a consciência de Deus, ou consciência de Krishna. Essa é toda a questão. O quanto estamos depositando a nossa energia aos pés de lótus de Deus, pensando sempre nele e assim fazendo da nossa vida uma experiência maravilhosa enquanto estamos nesse instrumento carnal chamado corpo físico, reunido aí aquilo que se chama personalidade
onde há os componentes, né, do corpo etérico, astral, mental. Só temos vantagens ao estudar essa situação que o Senhor Krishna nos dá. Então vamos ao Bhagavad Gita aqui. Eu peguei um verso aleatório, né? Abri o Bhagavad Gita e caiu aqui nesse verso 8 do capítulo 16. Asatyam apratistante jagatyahura nishvaram aparashpara sambutam kinyanyat kamahaitukam. Tradução: eles, né, os seres demoníacos, dizem que este mundo é irreal, sem nenhum fundamento e sem um Deus controlador, que é produzido do desejo sexual e tem como causa apenas a luxúria. Aqui, né, o Senhor Krishna explicando, né, Deus diretamente falando como é a mentalidade de pessoas demoníacas sob a influência do modo da paixão e da ignorância. No modo da ignorância, que é o modo da inércia, da lentidão, da loucura, o estado zumbiloide, né, de existência, de inconsciência, as pessoas olham para esse mundo e não fazem assim considerações, né, o que é esse mundo, quem sou eu. Na verdade, o modo da ignorância, em que quase 90% das pessoas estão, ou mais, né, mesmo que as pessoas sejam pessoas inteligentes, eruditas dentro do ponto de vista material, na verdade, essas pessoas estão vivendo como animais, apenas, né, acordam, seguem, né, suas vidas produzindo, sobrevive, dorme, come, se relaciona sexualmente e de alguma maneira sobrevive nesse mundo de alguma maneira. Então esse é o estado animal. O que diferencia o estado animal da forma humana é exatamente essa capacidade da inteligência de realizar, através do conhecimento dado pelo Senhor Krishna, Deus aqui no Bhagavad Gita, a situação real daquilo que somos, do que temos que fazer realmente. E não fazer considerações obtusas dentro de uma teoria imaginativa do que você acha. Esse tipo de especulação mental. As pessoas no modo da ignorância estão dormindo espiritualmente. Faz parte do processo, né, do desenvolvimento da consciência. Você sair da inconsciência e ir para a consciência. Pessoas dormindo, é isso que são a maioria das pessoas nesse mundo material, mesmo que elas tenham um bom karma, sejam ricas, tenham um conhecimento científico, uma maneira, né, de pensar assim mais avançada que outros. Mesmo assim, essas pessoas estão muito longe do entendimento transcendental que o Senhor Krishna está dizendo aqui. Por isso temos que estudar, né, os versos iniciais desse capítulo para entender exatamente o que temos que fazer. E aqui Krishna, ele está falando que essas pessoas aqui, ó, eles dizem que esse mundo é irreal. Como assim, mundo irreal? Que irrealidade é essa? Que parâmetro eles usam para classificar o mundo como irreal? Que esse mundo não existe, que esse mundo é só uma fantasia, um sonho. Tanto as pessoas no modo da ignorância, quanto no modo do avanço dos espiritualistas, né, que tem essa propensão de estar no Brahman de Krishna, que acreditam que tudo é Deus e que eu também sou Deus e que não existe esse mundo material, que ele é irreal. Dessa maneira, Krishna ele está ponderando aqui nesse verso. Porque esse mundo ele não é irreal,
Ele é um mundo temporário. Ele é real e ele é a potência externa de Krishna. As escrituras falam, esse mundo material realmente ele é um sonho, né? É uma ilusão, é maia, é aquilo que parece, mas não é. Porém, ele não é irreal nesse sentido de que estamos somente imaginando esse mundo. De modo que até mesmo, né, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o maior erudito, né, com a potência de argumentação do Senhor Krishna, pois ele era o Senhor Krishna, ele nos ensina que esse mundo material é uma energia de Krishna, uma energia inferior, uma escola onde os espíritos, né, a sua potência superior, estão aqui aprendendo a despertar para voltar para o mundo espiritual. Certo? É igual o seu corpo material, ele existe, ele não é irreal. Ele existe, ele nasce, por um tempo você tem a experiência dele com os sentidos, né, criando relações com essa energia material chamada mundo, e depois de um tempo você perde esse corpo e o seu espírito recebe outro corpo, seja material ou espiritual, de acordo com as ações que você vem praticando nesse mundo, de acordo com a sua ignorância ou de acordo com a sua sabedoria. Compreende? Então há uma realidade. A realidade é que tudo é energia de Krishna, só que funcionalmente a energia material age com um propósito diferenciado da energia espiritual, que é a potência interna de Krishna. E isso que nós temos que saber. Mas já a pessoa demoníaca, seja a ignorante, né? Para ela o mundo é irreal porque ela nem pensa no mundo. Ela não faz essa avaliação. As pessoas também que estão no modo da paixão, que é o modo agitado da natureza, as pessoas simplesmente querem desfrutar do mundo, viver o mundo com intensidade, fazer assim bilhões de coisas, e ela nem tem tempo para questionar o mundo, porque a sua mente está escravizando o espírito o tempo todo nessa gama ativa, diferenciada, infinita de atividades. Então a mente é uma grande tagarela, né, para as pessoas do modo da paixão. E a mente é uma dorminhoca, uma mente que deixa tudo para outra vida porque está no modo da ignorância. E no modo da bondade, pelo menos a pessoa já começa a buscar um conhecimento, tem um certo interesse. E para os devotos, né, que se rendem a Deus nesse sentimento mais, vamos dizer, transcendental, essas pessoas se libertam da energia material e passam a compreender tudo de acordo com aquilo que Deus está falando. E aqui nesse verso Krishna está falando. Essas pessoas que estão assim viajando, que nunca pensam em Deus, elas acham que esse mundo ele é irreal. Vou me fundir no Brahman, eu sou Deus, não tem um Deus, não tem isso, então eu vou me fundir na existência divina e vou perder a minha individualidade, o meu ser, né, vai se fundindo. Só tem um ser que é o ser de Deus, e eu sou o ser de Deus, e eu não sou um indivíduo. Dessa maneira, assim, isso aí está matando a personalidade suprema de Deus, conforme ele está se revelando no Bhagavad Gita. Não há dúvida quanto a isso. E aí as pessoas, através de uma manipulação pervertida da mente ou do coração que não está conectado com Deus, essa pessoa acaba tendo assim teorias muito estranhas e nem quer assim ler o Bhagavad Gita. É o que ela acredita, é a ideologia divina dela. Porém, essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum, né? No Bhagavatam, Krishna diz que mesmo que você atinja essa espécie de fusão com Deus, né, onde a sua individualidade é totalmente fundida na existência divina,
O próprio Senhor Krishna, né, no Bhagavata, ele explica que você vai ter que voltar a encarnar de novo. Você não vai se libertar. Porque só tem mukti, não tem bhakti, amor a Deus. Como é que você vai amar a Deus se você acha que tudo é uma energia, que não existe Deus, só essa energia? Então, para ver amor tem que ter relacionamento. Bhakti Yoga, união com relacionamento amoroso com Deus. E é isso que o Senhor Krishna vem explicar no Bhagavad Gita, que nada mais é do que um tratado da Bhakti Yoga, onde ele explica, né, todas as outras yogas antes de chegar à conclusão final de que devemos realmente amar a Deus sobre todas as coisas. E para você amar a Deus, você tem que saber quem é Deus. E para despertar esse amor em seu coração, você tem que purificar a sua existência. Nessa Kali Yuga, Krishna explica que se pensamos sempre nele, se o adoramos, né, se fazemos dele o nosso amigo mais íntimo, entendendo que tudo é ele, ou então também, né, cantamos o seu santo nome conforme ele nos trouxe para esse período escuro de Kali Yuga, seguimos nossa vida com a purificação, com a limpeza do coração, e então vamos atingir esse ponto pretendido por Deus para todos os espíritos que estão vivendo, né, em formas humanas. Se você está numa forma humana, se você passou desse estágio animal de rejeitar Deus, de não querer buscar a vida espiritual, se você já passou desse estágio, então a sua inteligência vai começar a ficar cada vez mais iluminada, né? Budi significa isso, né? Buda significa iluminado. Budi, né, significa essa inteligência cada vez mais discernindo a diferença entre espiritual e material. E aí, nessa constância, né, que Krishna chama no Bhagavad Gita de prática constante, você vai se desapegando desse sonho, dessa questão da temporariedade, da impermanência. Né? Mas esse mundo não é irreal, ele é real. É igual quando você está sonhando e você acorda, aí você não vai falar, meu sonho é irreal. Ele não é irreal, certo? Seu sonho é bem real, né? Ali teve emoção, teve pesadelos, teve bons sonhos, teve revelações. Às vezes, seres superiores vêm nos ensinar nessa condição mais do astral ou do mental. E aí, quando você acorda nessa natureza física, você entende que o sonho não foi irreal. Ele foi uma coisa de natureza temporária. E que quando você dormir de novo, hoje à noite, você vai entrar de novo nessa dimensão que é uma cocriação da sua mente, onde o seu corpo astral atua. Porém, tudo isso, corpo mental, corpo astral, corpo físico, tudo é de natureza temporária, não irreal. Essa forma humana na qual você está me ouvindo agora falar, ele é real. Porém, de acordo com a energia material, de acordo com como o Senhor Krishna explica, e todos os devotos, né, de Deus que são realizados, essa energia material, ela funciona assim, ela é dual. Tem um lado, né, de sonho, tem um lado de pesadelo, e tudo vai sendo integrado com as emoções, com os pensamentos. E aí Krishna aqui nesse verso, eles estão dizendo que esse mundo é irreal. A partir dessa premissa, você coloca essa existência como algo inútil, como algo que você não tem que dar atenção. E não é assim. Essa forma humana, você tem que dar muita atenção a ela. É um presente de Deus no seu estágio de evolução,
onde a sua consciência está se desenvolvendo a esse ponto de entender quem você é e que você deve despertar o amor a Deus. E essa forma humana te dá a capacidade, por exemplo, de você pegar um Bhagavad Gita, um Bhagavata, um Chaitanya Charitamrita, e de estudar e de se aprofundar e de se associar com pessoas que estão evidenciando essa filosofia e também a sua própria realização, de tal modo que você vai interagindo com isso de tal forma que você vai se purificando e seu espírito começa a aparecer por meio dessa forma humana. Compreende a importância, o presente, a oportunidade que Deus está te dando? Mas aí tem pessoas que falam, não, essa forma aqui humana não existe, só existe o espírito, tudo aqui é irreal. E então a pessoa tem motivo também para se degradar, se estiver no modo da ignorância, para destruir essa energia que misericordiosamente foi nos dada, né, pelo Senhor Krishna, e ele mesmo entra dentro dessa forma, dessa energia, através do seu poder místico, da sua potência interna, e vem nos orientar internamente. Todo espírito que se rende a Deus, com essa intenção servil, amorosa, devocional, humilde, com gratidão, recebe a revelação. E é isso que o Senhor Krishna está falando aqui, que se pensamos sempre nele, se colocamos a realização espiritual como uma prioridade em nossa vida, naturalmente você vai atingir esse ponto máximo de consciência, que é o derivativo de você estar aqui nessa forma humana de vida. E aí também tem outras classes de seres mais evoluídas em consciência, como anjos, arcanjos, né? E nomenclaturas variadas de várias filosofias. Porém, você tem que entender que é na forma humana, essa forma humana, no Bhagavatam, Krishna explica que ela é a forma mais importante da existência. Até mesmo os semideuses querem ter essa forma humana, porque essa forma humana ela é intermediária entre o negativo e o positivo, entre o material e o espiritual, entre o demoníaco e o divino. Isso que significa a batalha de Kurukshetra. A batalha de Kurukshetra significa que de um lado está o exército inimigo e de outro lado está o exército amigo. Inimigo no sentido de que eles vão ser obstáculos para o seu avanço espiritual. Temos que ver essa situação da batalha de Kurukshetra num significado mais simbólico, mais mítico, certo? E o lado positivo significa o lado das qualidades divinas, que são descritas aqui nesse capítulo 16, logo lá nos primeiros versos. Temos que ser inteligentes. E daí você está no meio do campo de batalha de Kurukshetra, exatamente agora, nesse momento em que você está me ouvindo. Porém, você pode estar junto com Krishna, por exemplo, que é a situação de você estar, por exemplo, ouvindo essa aula, ou estudando o Bhagavad Gita, né, que é a mesma coisa que você está ouvindo diretamente Krishna, no meio do batalha de Kurukshetra, que é essa situação presente, aqui e agora. Para o espírito só tem o aqui e agora. E quanto mais você ouve, lê o Bhagavad Gita, mais se associa com devotos que estão falando de Krishna, quanto mais você canta o santo nome, enfim, toda aquela gama de ações que é recomendada para purificar a sua existência, mais você vai compreendendo essa posição de Krishna. Então você vai tomar uma atitude de entrar em serviço devocional conforme o Senhor Krishna recomenda. Porém, se você está no meio do campo de batalha de Kurukshetra, né, dotado com essas qualidades demoníacas aqui, ou tipos de pensamentos ou emoções que o Senhor Krishna está descrevendo, significa que você está dormindo. Existem forças te levando para lá e para cá e você não sabe se conduzir, porque você não tem a sabedoria divina. Ou se tem a sabedoria divina, você nunca teve aquela intenção real de se voltar para Deus.
E aí você não tem esse direcionamento direto de Deus, o Senhor Vishnu, Krishna, de dentro do seu coração. Pode-se dizer simplesmente que você está dormindo na cama da ilusão. E esses guerreiros, né, inconscientemente ou subconscientemente, vão lutar entre si no seu interno, e você vai ficar totalmente abalado psicologicamente, emocionalmente, porque você nunca transcendeu essa realidade da vibração do pensamento ou da vibração da emoção. Você tem que ser uma testemunha, você tem que ser um observador dessa energia material que está atuando. Pode ser positivamente ou negativamente, depende se você está acordado ou se você está dormindo. Se você está dormindo, a sua mente que projeta esse mundo material, ela é a pior das suas inimigas. E aí o seu mundo vai ser um pesadelo, um mundo vazio, cheio de sofrimento, de desequilíbrios, né, psicológicos, emocionais, doenças físicas. Você sempre vai estar insatisfeito, brigando com todo mundo. Não vai ter esse amor que Krishna está pedindo aqui no Bhagavad Gita. Mas se você está seguindo com Deus, a sua mente que projeta o mundo, ela se torna a sua melhor amiga. E aí cria-se, né, no seu coração esse entusiasmo para estar sempre buscando o divino, até esse ponto da qualificação máxima, que é chamada, né, onde você se torna um devoto puro de Krishna. Você se torna, né, um instrumento perfeito de Deus para levar essa mensagem de Deus para as outras pessoas. De modo que é assim que as pessoas pensam. E Krishna, ele vem e ele fala direto, olha, as pessoas que vivem nessa maia, nessa doideira, nessa loucura, nessa insensatez, ele simplesmente fala, o mundo não existe assim. Mas eles falam que o mundo é irreal, mas aproveitam muito bem do mundo. Eles gostam de viver nesse mundo, de curtir, da festinha, né? De tudo aquilo que a gente sabe, né? Que os demônios gostam muito, né? Certo? Então tem que pensar nisso. É ruim isso? Depende, nada é ruim, nada é bom. O que você quer na sua vida? Você quer avançar espiritualmente? Então, aquilo que é obstáculo à sua vida espiritual, que são isso que Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita, é ruim. Agora, se você quer avançar na vida espiritual, você tem que buscar as coisas favoráveis. Por isso que você tem uma inteligência para questionar isso, para escolher, para tomar decisões, para não deixar para depois. Porque sua vida está passando e a morte está ali, ó. Está ali do seu ladinho, ladinho. Pode ser a qualquer momento, pode acontecer a morte física. E as pessoas acham que vão viver assim 1000 anos, né? 1500 anos. Pelo menos aqui nesse planeta Terra, a idade estipulada é 100 anos, né? Kali Yuga. Compreende? Então tem que fazer da mente a sua amiga. Compreender que esse mundo é uma realidade substanciada pela energia externa de Deus, conforme ele explica nas Escrituras. Você, por exemplo, o espírito, a centelha, né, espiritual, parte integrante de Deus, você é a energia chamada marginal, ou Tatasta Shakti. Ou seja, você é uma energia de Deus que tanto pode ficar aqui no mundo material quanto no mundo espiritual, na margem da matéria ou na margem do reino divino. Por isso somos chamados energias marginais. E no momento nos encontramos aqui na margem material, nessa forma humana, ouvindo, aprendendo, procurando de alguma forma entender qual a razão disso tudo. E Krishna fala, você está aqui para despertar o seu amor por mim. Qual é a dificuldade de entender isso? Temos que ser enérgicos, né? Firmes, fixos na consciência de Deus quando temos esse conhecimento. Depois que você adquire o conhecimento do Bhagavad Gita, por exemplo, quando você ouve uma aula dessa, você adquiriu responsabilidade, porque agora você já sabe.
não obrigação. Você não tem obrigação de fazer nada porque você tem o livre arbítrio. Porém, essa responsabilidade faz, né, que você tenha um senso de obrigação sábio, não obrigação contra a vontade. Não é uma fé cega. Você entendeu quem é Deus e naturalmente se rende a Ele. E aí você vai começar a sentir a presença de Deus, você vai começar a perceber que nascem impulsos em seu coração para que o seu talento se manifeste de alguma forma nesse mundo material, para você servir essa divindade suprema, porque só servindo a Deus é que esse aspecto de felicidade, de Ananda, nasce no nosso coração. Quando você serve a Deus, você estabelece uma conexão com a fonte de toda a bem-aventurança chamada Ananda, e que é a felicidade que você tanto está buscando. Todo mundo quer esse estado feliz de vida. Aí você fala, o mundo é irreal, mas você está buscando essa felicidade nesse mundo que na verdade é temporário. Assim Krishna explica tudo isso. E você tem agora, né, o conhecimento, qual margem você quer, né, escolher estar na sua vida, aquela margem que Deus convida, né, os espíritos, ou você quer continuar nessa margem material, em outra forma humana, como você já teve também várias espécies de vida nesse mundo material. Tem que tomar uma atitude, né? Não precisa escapar do mundo material, fugir, abandonar o mundo, sair fora daqui. Não é isso. Você tem que ter a consciência divina. Então, logo você se conecte com Deus em seu coração, você está fora de Maya. Apesar de viver no mundo de Maya, você está na energia de Deus. Estou nesse mundo e não sou desse mundo. São os dizeres, né, do Mestre Jesus, que agora você vai entender perfeitamente depois de se capacitar a ouvir, né, essa aula. Voltando então aqui ao verso, né? Então, essas pessoas, Krishna diz, falam que esse mundo não tem nenhum fundamento. É uma coisa absurda você olhar esse, né, o universo, tudo certinho, tudo acontecendo num ritmo, uma ordem cósmica, né? Não tem fundamento, tudo é por acaso, é o acaso. Como assim? Tem uma inteligência suprema organizando cada ser, toda a hierarquia de administração desse universo. E aqui no Bhagavad Gita, Krishna está falando, eu sou o centro de organização desse universo. É pela minha potência dada a esses seres chamados assim mais avançados que o universo vai se autocriando, autoconstruindo. De modo que as pessoas, né, chamadas por Krishna de demoníacas, pessoas que não têm interesse na consciência espiritual, elas simplesmente falam, não tem fundamento esse mundo, não tem um alicerce. É como se eu falasse assim, não, você olha uma casa e fala assim, mas essa casa não tem um fundamento, não tem um alicerce. Eu falo assim, não, cara, tem um fundamento, tem um alicerce. Tem um engenheiro por trás que construiu essa casa. Tem uma pessoa que decorou essa casa, tem o morador. Aí você, não, mas esse não tem fundamento, não existe, assim, né? Tudo que ele fala que é sem fundamento, essa é a verdade. Aí Krishna fala que sem fundamento e sem um Deus controlador, né? Tudo existe um controle. Tudo, né? Nas menores coisas há um controle. E por trás da energia material e da energia espiritual existe um controlador supremo. Por isso o Senhor Brahma, logo quando ele viu o Senhor Krishna no início da criação, ele fala, Ishvara Parama Krishna. Ishvara Parama, né? Ishvara é o Senhor, Parama, né? Controlador, né? Ao Senhor controlador.
Ishvara Parama Krishna. Krishna é o Senhor controlador de tudo. Todos os seres que estão controlando, aparentemente, nesse mundo, estão sob o controle do Ser Supremo. Logo, por trás de tudo está Deus, que é o nome que se usa, Deus, né? Que é um nome mais genérico, todo mundo, né? Deus tem infinitos nomes, porém, aqui o próprio Senhor Krishna, ele está revelando o nome dele, Deus está revelando o nome dele como Krishna, certo? Krishna é o nome de Deus, que significa que tudo é atraído para ele. Como tudo emana de Deus, como nós somos partes eternas, né, integrantes de Deus, naturalmente a nossa atração maior é por Deus. Porque mesmo quando se você pensasse de uma forma mais psicológica, vamos dizer assim, se você ama a si mesmo, tá? Né? Tem pessoas que são muito vaidosas, que cultivam o corpo ou a mente, né? Que a pessoa tem um raciocínio, uma oratória boa. Então, essa pessoa passa a se amar a si mesma, né? Mesmo nesse sentido ilusório. Tá? Mas esse se amar a si mesmo significa que você se ama no espírito. E se você se ama no espírito e você entende que você é uma parte integrante de Deus, você só está se amando a si mesmo porque você ama a sua fonte acima de tudo. Não há como você se amar pessoalmente sem amar a sua fonte. Por isso que Krishna fala, eu sou a fonte de todo mundo. E quando você me ama acima de tudo, você passa a amar as partes integrantes que são partes dessa fonte, assim como você é uma parte e você se ama. Deu para compreender isso? Então, Krishna está falando aqui, as pessoas falam, não tem nenhum controlador, Deus não existe, tudo é um sonho, tudo é irreal, não tem um fundamento, não adianta você ficar pensando. Aí, quando Deus vem e fala no Bhagavad Gita, ele está falando, o próprio Deus está falando, não é nada disso, tem um fundamento, tem um controlador supremo, esse mundo é real, porém temporário, e esse controlador supremo, Krishna fala, sou eu sou, né? Eu sou a fonte, o controlador supremo. Aham sarvasya prabhavo mataha sarvam pravartate timatva bhajantemam buddha bhava samavitaha. Eu sou a fonte de todos os mundos espirituais, de todos os mundos materiais, com seus diversos universos, galáxias, planetas, sistemas solares, constelações, seres vivos, poderes, belezas, né? Demônios, pesadelos. Aí Krishna fala, eu sou a fonte disso tudo. Né? Aí ele fala assim, então, os sábios que sabem disso, eles fixam o seu coração em mim, e permanecem desse modo até o fim dessa existência material. E continuam assim, né? Lá no mundo espiritual, todo mundo está adorando Deus, assim, no êxtase máximo, sabendo que Ele é o centro de tudo, que tudo existe por causa dele. Sarva Karana Karanam, né? Krishna é a causa, a origem de tudo. E Krishna está se revelando aqui no Bhagavad Gita, mas as pessoas são teimosas, rebeldes, e outras são simplesmente ignorantes mesmo, né? Ignoram. Ou são muito apaixonadas, querem curtir a vida. O que é a vida? Você tem que se perguntar o que é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Medita nessas palavras do Mestre Jesus. Eu sou a vida, você é a vida, você é esse eu sou. E Deus, Krishna, é o eu sou supremo, do qual você é um eu sou derivado desse eu sou supremo. Por isso, quando você fala eu sou a vida, significa que eu, através da minha consciência, estou mantendo toda a minha chamada vida particular, minha existência particular, meu mundo único, dentre tantos mundos que existem nessa configuração, ou nessa miscelânea diferenciada de projeções mentais dentro da energia material, e também dentro daquilo que, quando você manifestar o seu corpo espiritual lá no mundo espiritual, num
provável relacionamento com Krishna, você vai estar projetando também a sua existência e Deus vai estar mantendo esse relacionamento e Krishna ao mesmo tempo também está servindo todo mundo amorosamente e tudo acontece perfeitamente porque é assim que é. Deus é felicidade, Ele está emanando infinitos espíritos a cada momento. E a nossa mente não consegue entender isso, nem vai entender mesmo na posição espiritual, porque é algo, assim, quantitativamente impossível de você classificar. Porém, Krishna não está interessado em que você o compreenda, assim, infinitamente. Krishna, ele quer só despertar o seu amor por ele. Ele quer que você trabalhe nessa relação de amor com ele. E isso que faz Krishna mais e mais feliz. E quando Krishna fica mais feliz, mais ele produz essa energia, né, que somos nós, a energia marginal, Tatasta Shakti, para que nós possamos, né, expandir esse grau infinito de amor e felicidade de Deus. Esse amor de Deus é configurado como Srimati Radharani, a namorada de Krishna, né? A namorada de Krishna é a personificação do amor de Krishna, expandindo esse amor em nosso coração para que finalmente possamos estar juntinho lá de Deus, compartilhando, né, a existência real. E quando você tem esse conhecimento e você não faz nada, continua no seu planejamento chamado assim, material, onde você é um zumbiloide, uma pessoa hipnotizada, um animal disfarçado de forma humana, né? Por isso que se fala, né, aspectos bestiais. As pessoas nem são gente, são bestas, né? No Apocalipse fala-se muito nisso, né? Vem para destruir a besta, uma nação que se torna uma besta. Chama-se até o próprio, né, controlador demoníaco desse mundo, a besta. Então, na verdade, quem é besta? Besta é quem não está consciente de Krishna, quem não está com o coração situado nesse amor por Deus. Então como falam, abestalhado, né? Abestalhado. Acorde, desperte. Pare de falar que o mundo é irreal, que não tem nenhum fundamento, que não tem nenhum controlador. Quem é que fala isso? Que falta de bom senso. Tudo precisa de um controle, né? Que é a forma de manter as coisas. Então, Vishnu, que é esse nome de Krishna, o mantenedor, para as coisas fluírem perfeitamente nesse mundo, né? Cada célula, imagina, dessa forma humana, o sangue, os ossos, né? Os sentidos, a forma de pensar, tudo isso está sendo controlado por entidades superiores que são potencializadas por Deus. E o Senhor Vishnu que está por trás de tudo, mantendo toda a existência, a inteligência para você sacar essas performances, né, que tem no universo. Mas não tem nenhum controlador, né? Então, esse é o extremo do egoísta. Aí ele fala, não tem nenhum controlador nesse mundo, eu que controlo a minha vida. Eu sou Deus. Dessa maneira, né? Incoerente, né? A pessoa se torna ofensiva a Deus, rejeitando Deus e querendo a posição divina. Temos que acordar desse sonho maluco, né? Então, Krishna vem aqui nesse verso 8 e está dizendo assim, diretamente, né? Aí Krishna fala assim, as pessoas elas falam que esse mundo é produzido do desejo sexual. Que tudo aqui é tipo assim, né? Você se relaciona sexualmente, vai tendo filho, e aí as pessoas vão construindo esse mundo. E tudo vem do desejo sexual nesse sentido de
a energia masculina e feminino, né, tipo Yang e Yin, se unem. Lá no começo do Big Bang, houve uma explosão, e aí as energias X com as energias Y se uniram, e tudo está se formando por causa do desejo sexual. Assim, não dá nem para explicar direito, compreender essas coisas, né? Que o acaso, né? O mundo vem do acaso, a criação vem do acaso. Não tem nenhuma inteligência por trás, controlando, gerenciando, mantendo, criando, transformando, transmutando, destruindo. E a pessoa, não tem nada disso, não. É o desejo sexual. É o acaso. Acontece, né, igual criança, né? Por que assim? É porque sim. Mas da onde você tirou isso? Não, é porque sim, é assim. Então Krishna vem nesse verso 8 e vai começar. Tem vários versos, né? Depois, se vocês quiserem, a gente continua falando. Então aí Krishna fala assim, eles falam que esse mundo tem como causa apenas a luxúria. O que é essa luxúria? Luxúria, né, em seu termo mais ampliado, significa o desejo de desfrutar, o gozo sensorial, a luxúria também, né, com a posse, né, que traz prazer, a relação homem, né, sexual. Então Krishna fala, essas pessoas acham que esse mundo material criado para a evolução da consciência delas existe apenas para desfrutar. Então os seres mais, né, atrasados assim na mentalidade espiritual falam, não, eu estou aqui só para gozar desse mundo, para desfrutar, para me satisfazer. Não tem Deus, não tem nada disso, eu quero aproveitar essa vida, porque não existe uma existência depois da morte e depois tudo se acabou, então eu não quero nem saber se eu vou fazer bem, se eu vou fazer mal, se eu vou agir corretamente ou incorretamente, eu quero é desfrutar, dane-se o outro. Tem esse tipo de consciência assim nesse mundo, né? Absurdo assim. E Krishna dentro do seu coração, amorosamente esperando que você reconheça que ele está ali e ele não influencia no seu livre-arbítrio, e você escolhendo o pesadelo, né? Questionando as palavras de Krishna no Bhagavad Gita. No capítulo 18, né, o último capítulo do Bhagavad Gita, Krishna fala, você entendeu, Arjuna, o que eu falei aqui? E aí Arjuna, né? Sim, entendi completamente, Krishna, eu sou um servo rendido agora entendi que tudo isso aqui é um sonho, é temporário, é impermanente, e que eu tenho que sair daqui, eu tenho que lutar nessa batalha de Kurukshetra de acordo com a sua orientação e tirar essas influências demoníacas, negativas, do modo da ignorância e da paixão da minha vida. Imediatamente aí Krishna fala lá, né? Ele fala, Arjuna, eu declaro para você agora que quem estuda esse Bhagavad Gita com essa profundidade, com essa reflexão, adora a mim com a sua inteligência. Para que Deus te dá uma inteligência? Para você aprender a adorar a Deus através da sabedoria, através do amor que Ele tem por você, por ter vindo a esse planeta ou enviado seres do mundo espiritual para falar, sai dessa cadeia aí da energia material e volta aqui para a sociedade livre, que é o reino espiritual, onde tudo funciona em termos de amor, de consciência, de bem-aventurança, de um querer fazer o bem para o outro, né? Trocando energias de passatempos divinos. Mas aí a pessoa vive naquele mundinho dela. Ela olha o universo, ela não olha o universo, ela nem questiona, raramente ela vai questionar. Mesmo que a pessoa vá no enterro, né, vá no cemitério, ela não questiona sobre a morte. Completamente, as pessoas estão completamente assim, tapadas, esquecidas. Perderam a consciência. Kali Yuga,
Kali Yuga, a era que estamos vivendo, a era da hipocrisia e da desavença. Você está sofrendo terrivelmente e quer posar de feliz, né? Rede social. Está sofrendo, mas tá, sua fotinha está feliz. Mas ninguém está feliz aqui nesse mundo, não. Essa rede social, sem a consciência de Deus, é uma estrutura infeliz, um fundamento podre, onde as pessoas estão apenas explorando umas às outras com muita luxúria. Apenas desejo sexual é o que move esse mundo, né? Ninguém está considerando que existe o desejo do amor a Deus. Quando você não ama a Deus, esse amor ele se transforma em luxúria. E você, em vez de se apegar a Deus, de tentar satisfazer a Deus, você se apega às coisas desse mundo material que te dão prazer, e você se torna, né, um egoísta, só satisfaz a si mesmo. Dane-se o mundo, eu quero ter dinheiro, eu quero ter prazer, eu quero destruir os meus inimigos que estão me atrapalhando a desfrutar desse mundo. Tudo isso aí está sendo descrito aqui nesse capítulo 16 do Bhagavad Gita. Mas as pessoas, elas não querem ler, elas não têm interesse, porque o Bhagavad Gita vai se apresentar como esse exército inimigo para as pessoas que não têm interesse em Deus. Isso é muito triste, né? Essa posição, né? Não tem controlador. Esse mundo é irreal, né? Eu estou nesse mundo só para desfrutar. Não existe Deus, não tem controle nenhum. Qualquer pessoa com um mínimo de entendimento ou de carinho por Deus não vai rejeitar isso. E o próprio Senhor Krishna, Deus em pessoa, a pessoa absoluta, está falando esse verso. Então, depois de falar tudo isso, né, se você ouviu essa aula e você mesmo assim vai continuar rejeitando Deus, mas esse cara aí é doido, está falando coisas sem sentido, né? E eu estou simplesmente repetindo o que a autoridade suprema está falando aqui. E agora vamos ler o significado de um devoto puro, né? Srila Prabhupada, enviado diretamente por Krishna a esse mundo material para nos dar essa iluminação. Srila Prabhupada, que... Então ele diz, os demoníacos concluem que o mundo é uma fantasmagoria. Não há causa, nem efeito, nenhum controlador, nenhum propósito, tudo é irreal. Eu diria tudo é surreal. Eles dizem que esta manifestação cósmica surge devido a ações e reações materiais aleatórias, né? Ou produzida do desejo sexual. Eles não aceitam que Deus criou o mundo com um determinado propósito. Eles têm sua própria teoria, que o mundo apareceu por si próprio e que não há razão alguma para acreditar que exista um Deus por trás dele. Para eles não há diferença entre espírito e matéria, e não aceitam o Espírito Supremo. Tudo é apenas matéria, e supõe-se que o cosmos inteiro seja uma massa bruta. Segundo eles, tudo é vazio, e qualquer manifestação que exista se deve à nossa percepção ignorante. Eles afirmam que todas as manifestações de diversidade são exibições de ignorância. Assim como num sonho podemos criar tantas coisas que de fato não têm existência. Então, quando acordamos, vemos que tudo não passa de um sonho. Mas, na verdade, embora digam que a vida é um sonho,
Os demônios são muito peritos em desfrutar esse sonho. E assim, em vez de adquirir conhecimento, eles cada vez mais se envolvem com as suas fantasias. Eles concluem que, sendo o filho o simples resultado da relação sexual entre um homem e uma mulher, este mundo surgiu sem a presença da alma. De modo que é assim que eles consideram tudo, né? Baseando-se na visão equivocada deles. Não tem espírito no corpo, não tem alma, são só uma massa bruta, o homem ali transa com a mulher, vem o filho, ou então faz ou então faz a inseminação, né, artificial, filho de proveta. E eles acham que é assim, que não tem alma, não tem nada, tudo é químico, tudo é biológico, o mundo todo é uma massa sem sentido. E Cristo não está refutando aqui, mas como? Que tipo de pensamento é esse? Um animal nem pensa nisso, né? Ele não tem inteligência para questionar o que é o mundo, que existe Deus ou não. Mas um homem que está questionando assim, pelo menos ele está pensando, né, alguma coisa. Mas isso aí é um pensamento pior que o animal. Era melhor que nem tivesse esse tipo de pensamento, rejeitando assim, Deus, né? Essa é a pior fase do ser humano. Então, a existência da alma fica fora de cogitação. Assim como, sem causa aparente, muitas criaturas vivas surgem do suor ou de um corpo morto, todo o mundo vivo surgiu das combinações materiais que se processam na manifestação cósmica. Portanto, a natureza material é a causa desta manifestação e não existe nenhuma outra causa. Assim pensam, né, as pessoas demoníacas. As coisas estão surgindo das próprias coisas. Não tem uma alma, não tem um espírito, não tem Deus por trás. As coisas vão morrendo e dessas coisas que vão morrendo surgem outras novas, dessas substâncias químicas, e aí tudo é assim, esse processo, né, que às vezes é ensinado muito também nas escolas. Então, para eles, a natureza material é a causa da manifestação, não tem outra causa. E eles não acreditam nas seguintes palavras que Krishna falou no Bhagavad Gita: Mayadhyakshana prakriti sudyate ascharacharam, onde Krishna diz: sob minha direção, está falando diretamente, o mundo material inteiro se move. Em outras palavras, entre os demônios não há conhecimento perfeito acerca da criação do mundo. Cada um deles tem sua própria teoria particular. Segundo eles, uma interpretação das Escrituras é a mesma coisa que outra, pois eles não acreditam numa compreensão única dos preceitos das Escrituras. De modo que, até mesmo nesse sentido, né, ele vai ler todas as Escrituras com várias referências, com vários diferenciais, a níveis de entendimento, né, de evolução da pessoa que está falando aquela Escritura, e eles vão falar: não, tudo é a mesma coisa. São apenas falácias, narrativas. Na verdade, isso tudo não existe. É uma suposição. Ninguém nunca viveu lá do outro lado para experimentar isso. Essas coisas assim, vai ter milhões de desculpas para a pessoa não se render a Deus e aceitar que ela precisa seguir nesse processo do mundo que é criado para um aprendizado de acordo com a vontade de Deus. Ela não quer isso, ela quer desfrutar, ela é que nem um animal
com sentidos mais poderosos e ela quer se tornar o rei, né, territorial, mandar, onde todo mundo está sempre elogiando essa pessoa, ou que ele está lucrando com algo. Essa é a consciência. Por isso que quem está na vida espiritual já nem se preocupa mais com esse tipo de mentalidade, né? Deixe que essas pessoas vão ter seus caminhos, né, infernais garantidos, porque rejeitaram a fonte do amor, a fonte da alegria, da vida. Então, como o Prabhupada fala aqui, como um devoto puro, se você não está dando atenção ao Bhagavad Gita, que é o próprio Deus falando, então, realmente, siga, né, que essas pessoas sigam suas vidas para outra encarnação e outra encarnação, até que depois de um tempo, né, elas, diante de tanto sofrimento, frustrações, interrompimento, né, daquilo que ela achava que era bom com a morte, vai chegar uma hora que a ficha vai cair. E ela vai falar, poxa, eu podia ter aproveitado naquela vida lá atrás, que eu ouvi um devoto falando, que eu li o Bhagavad Gita, e eu não fiz isso, e agora aqui, depois de trilhões e trilhões de reencarnações, eu continuo aqui nesse sonho miserável, e continuo, né, incrementando a minha teoria de que essa é a verdade, e que o que eu acredito é o que vale, e não o que Deus está falando. Para vocês terem noção do que é uma mentalidade de uma pessoa que rejeita a Deus, assim. Um ateu, assim, nesse sentido, assim, bem grosseiro mesmo. Então é isso. Então esse verso, né, Krishna diz, né, eles dizem que esse mundo é irreal, sem fundamento, sem nenhum fundamento, sem um Deus controlador que é produzido do desejo sexual e tem como causa apenas a luxúria. Então Krishna, ele deve ter falado esse verso aqui bem, um sentimento assim, bem assim, né? Não vou dizer triste, né? Mas bem decepcionado. Cadê, né? Cadê o despertar espiritual? Né? Acordem, acordem, cante, seja feliz. Né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente pode também ir falando mais sobre as propensões demoníacas e recebendo a inspiração de Vishnu no coração, a gente pode se tornar mais humilde, né? E se render a esse controlador supremo que é puro amor. Quando você é controlado pelo amor, essa é a maior bênção. Você é controlado pelo amor infinito. Por isso que Krishna está te dando essa oportunidade para você sair desse mundo zumbiloide, né? Desse mundo robótico, mecânico, cheio de hábitos indesejáveis, e acordar, né? Ser feliz de fato. Ficar situado naquilo que você é, no seu eu sou uma parte integrante de Krishna, eu sou um servo eterno, amoroso de Krishna, e viver a vida com intensidade, com entusiasmo, né? Nesse mundo, cada dia é um dia de êxtase. Não é como as pessoas demoníacas que todos os dias acordam, que parece que é um peso, né? Parece que é mais um dia, e sempre eles vibrando negativamente, atraindo coisa ruim. E aí esse mundo está do jeito que está por causa disso. As pessoas não querem despertar. E muito enganador, né? Muito lobo vestido de cordeiro em todas as áreas de atuação humana. O Deus Mamon, né? O Deus da riqueza, do dinheiro, adorando o bezerro de ouro. Ninguém quer entregar o seu coração para Deus e obter o benefício máximo da forma humana. E alguns estão, né, tentando, de sua maneira, se render a Deus em seus vários estágios. Porém, né, aconselhamos aqui que leia o Bhagavad Gita, porque aí você vai entender diretamente o que Deus está falando, sem muita historinha, muita parábola, né? Ouvir diretamente Krishna falando, pensa sempre em mim, renda-se a mim, né?
torne-se meu devoto, adore-me, certo? Pratica constantemente o Sri Krishna Sankirtana, né? E aí vamos atingir o sucesso e a perfeição, enquanto aqui projetando através da nossa mente essa forma humana que é muito bem-vinda quando usada de acordo com o propósito que Deus a criou e nos emprestou nesse determinado tempo aqui de vida. Ok?